Seria este o pináculo da sua ambição, ou apenas mais um degrau escorregadio numa escada pintada com as cores da indiferença? Amara Oliveira apertou a alça da sua mala de portátil, o couro sintético a ranger suavemente contra a sua palma suada. À sua frente, o edifício do Inova Hub LX, no coração do hub criativo do Beata em Lisboa, erguia-se como um monólito de vidro e aço recuperado, um farol de modernidade debruçado sobre o Tejo. O sol da manhã de primavera refletia-se nas suas superfícies, quase a cegando, mas não o suficiente para apagar a pequena chama de esperança que lhe tremeluzia no peito. Era o primeiro dia do programa de aceleração de startups, e o seu projeto, Raízes Conectadas, uma plataforma para valorizar e comercializar produtos de artesãos de comunidades lusófonas, tinha sido um dos 20 selecionados entre centenas de candidaturas. Engoliu em seco, sentindo o peso familiar do seu cabelo afro, hoje preso num elegante puff que desafiava a gravidade e sabia por experiência os olhares. Cada passo em direção à entrada parecia ecoar no seu íntimo a pergunta que a assombrava. Seria o seu talento suficiente para romper as barreiras invisíveis que tantas vezes sentira? O interior do Inova Hub era um formigueiro de energia contida. Jovens empreendedores, na sua maioria homens, na sua maioria brancos, circulavam com MacBooks debaixo do braço e um ar de quem já tinha conquistado o mundo, mesmo que a sua startup ainda fosse apenas uma ideia num PowerPoint. O espaço de coworking era amplo, com mesas compridas e um design industrial chique que gritava inovação. Amara encontrou uma mesa vaga perto de uma janela com vista para um pátio interior onde oliveiras antigas, ironicamente, pensou ela, resistiam estoicamente ao betão moderno. A sessão de boas-vindas decorreu numa sala de conferências com paredes de vidro, onde um dos diretores do Inova Hub, um homem de meia-idade com um fato impecável e um sorriso que não lhe alcançava os olhos, falou sobre meritocracia, disrupção e o ecossistema vibrante de Lisboa. Amara ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra, cada conselho. Foi durante a primeira ronda de apresentações rápidas dos projetos que o primeiro arrepio lhe percorreu a espinha. Quando chegou a sua vez, Amara apresentou Raízes Conectadas com paixão, a sua voz firme apesar do nervosismo. Explicou a componente social, a tecnologia por detrás da plataforma, o potencial de mercado. Quando terminou, houve um aplauso educado. Então uma voz arrastada soou do fundo da sala. Interessante, um projeto com raízes, não é? Gonçalo Vasconcelos sorriu, um sorriso que não chegava aos seus olhos azuis e frios. Era alto, impecavelmente vestido, a personificação do privilégio. Muito focado no social, quase artesanal. Temos a certeza que este é o palco certo para este tipo de, digamos, iniciativas mais pitorescas? O tom era casual, quase brincalhão, mas a malícia era palpável. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Pitoresco? A palavra pairou no ar, carregada de um subtexto que a fez encolher-se por dentro. Olhou em volta. Alguns rostos demonstravam embaraço, outros indiferença. Diogo Mendes, um rapaz com ar de programador que se sentara ao seu lado mais cedo, deu um sorriso amarelo e desviou o olhar, subitamente fascinado pelo seu próprio portátil. Sofia Costa, uma designer gráfica com cabelo pintado de azul, que estava sentada mais à frente, lançou a Amara um olhar rápido de simpatia, antes de também ela fixar a atenção no orador seguinte. Ninguém disse nada. O comentário de Gonçalo ficou ali a pairar como uma nuvem tóxica. Amara forçou um sorriso. Acredito que a inovação também reside em criar valor social e econômico para comunidades que muitas vezes são esquecidas, respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Gonçalo encolheu os ombros, o seu sorriso a alargar-se ligeiramente. Claro, claro. Boa sorte com isso. A sessão continuou, mas para Amara algo tinha mudado. Aquele comentário, aparentemente inócuo para muitos, fora uma farpa certeira, um lembrete do terreno minado que teria de atravessar. A pequena chama de esperança ainda lá estava, mas agora tremeluzia com um pouco mais de apreensão. Lembrou-se da cicatriz quase invisível acima da sua sobrancelha esquerda, uma lembrança física de uma queda na infância. Esta, no entanto, era uma queda diferente, mais insidiosa. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou no trabalho. O seu projeto era sua paixão, e ela estava determinada a provar o seu valor. As horas no Inova Hub eram longas, preenchidas com workshops, sessões de mentoria e um trabalho infindável no desenvolvimento da plataforma Raízes Conectadas. O ambiente era de facto competitivo, mas Amara não se importava com a competição honesta.
O que a desgastava eram as interações subtis, mas persistentes, com Gonçalo. Ele parecia ter feito dela o seu alvo preferido. Nas sessões de grupo, quando Amara apresentava uma ideia, Gonçalo interrompia frequentemente com perguntas condescendentes ou comentários que, disfarçados de crítica construtiva, minavam a sua credibilidade. Tenha certeza que essa abordagem é escalável, Amara. Parece um pouco nichado demais, dizia ele, arrastando o seu nome como se fosse algo exótico. Ou então, interessante a sua perspectiva, mas talvez precise de um input mais mainstream. Por vezes, os comentários roçavam o explícito. Um dia, Amara chegou com o cabelo solto, num afro volumoso e orgulhoso. Gonçalo olhou-a de cima a baixo e comentou com seu sorriso característico para quem quisesse ouvir. Que visual, étnico, muito artístico. A palavra étnico soou como um insulto, uma forma de a demarcar como outra. Amara sentia os olhares. Alguns de curiosidade e outros de desconforto, mas a maioria de uma indiferença calculada. Diogo Mendes continuava a sua política de neutralidade ostensiva, focando-se intensamente no seu próprio projeto sempre que Gonçalo lançava as suas farpas. Sofia Costa, por outro lado, aproximou-se de Amara durante uma pausa para café. Não ligues ao Gonçalo, disse Sofia em voz baixa, os seus olhos azuis e gentis, transmitindo uma solidariedade genuína. Ele é um idiota convencido. O teu projeto é incrível, a sério. Obrigada, Sofia. Amara agradeceu, um pequeno sorriso a surgir-lhe nos lábios. Era um bálsamo ouvir aquelas palavras. Às vezes parece que estou a lutar contra fantasmas. Eu sei como é, Sofia suspirou. Este meio pode ser muito tóxico se não te encaixares no molde deles. O apoio de Sofia, embora discreto, deu a Amara um pouco mais de força. Mas o isolamento era real. Nas pausas para almoço, os grupos formavam-se rapidamente e Amara encontrava-se muitas vezes a comer sozinha, a rever o seu código ou a planear os próximos passos do Raízes Conectadas. A dúvida começava a roê-la por dentro. Seria ela demasiado sensível? Estaria a interpretar mal as coisas? Lembrou-se de outras ocasiões na universidade e em empregos anteriores, onde sentira aquela mesma sensação de ser avaliada não pelo seu trabalho, mas pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, pela sua origem. Eram como pequenos cortes de papel, aparentemente insignificantes isoladamente, mas que acumulados sangravam. Um dia, um dos mentores principais, o Enjor Antunes, um homem com fama de ser duro, mas justo, convocou Amara para uma conversa. Ela sentiu um frio na barriga. Teria Gonçalo conseguido minar a sua reputação? Amara, começou Enjor Antunes, sem rodeios. O seu projeto tem potencial, mas tenho recebido alguns comentários sobre a sua capacidade de trabalhar em equipa e de aceitar feedback. Dizem que é um pouco defensiva. Amara sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Defensiva? Enjor Antunes, eu... Ouça, Amara, ele interrompeu, o tom não totalmente hostil, mas firme. Este é um ambiente de alta pressão. Precisa de ter pele grossa. Não leve tudo tão a peito. Foque-se no trabalho e mostre resultados. Mas o feedback que recebo de certas pessoas não é construtivo, tentou argumentar Amara. É pessoal. Queria dizer racista, mas a palavra pareceu entalar-se-lhe na garganta. Como provar algo tão insidioso, tão disfarçado? O Enjor Antunes suspirou. Olhe, não estou aqui para arbitrar disputas pessoais. O meu conselho é, cabeça baixa, trabalhe arduamente e os resultados falarão por si. E tente integrar-se um pouco mais. Networking é crucial aqui. Amara saiu da sala sentindo-se derrotada. Pele grossa, integrar-se. As palavras ecoavam na sua mente. Significava isso que ela tinha de aceitar o desrespeito em silêncio, que tinha de se anular para ser aceite. Aquele dia marcou uma viragem. A tristeza e a dúvida começaram a dar lugar a uma raiva fria e a uma determinação renovada. Se não podia contar com o sistema para a proteger, teria de se proteger a si mesma. A sabotagem começou de forma subtil. Ficheiros que Amara tinha a certeza de ter guardado numa pasta partilhada desapareciam misteriosamente. Numa apresentação intermédia crucial, o projetor teve uma avaria, precisamente quando era a sua vez, fazendo-a perder tempo precioso e parecer desorganizada. Amara sabia, no seu íntimo, quem estava por detrás disto, mas não tinha provas concretas. Gonçalo continuava com o seu ar de superioridade inocente, por vezes até oferecendo uma ajuda cínica. Que azar, Amara, disse ele após o incidente do projetor com falsa compaixão. Se precisar de uma mãozinha com a tecnologia, é só dizer. Alguns de nós têm mais à vontade com estas coisas. A gota de água veio numa tarde de sexta-feira.
Amara tinha passado a semana a aperfeiçoar um algoritmo complexo para o sistema de recomendações personalizadas do Raízes Conectadas. Era uma peça central do seu projeto, algo que ela acreditava ser verdadeiramente inovador. Guardou o código, fez vários backups e foi tomar um café rápido. Quando voltou, menos de 15 minutos depois, o ficheiro principal do algoritmo tinha sido corrompido. Irreparavelmente. E, para seu horror, uma versão simplificada e grosseira de uma das suas funcionalidades mais originais apareceu, dias depois, na apresentação de progresso de Gonçalo, apresentada por ele como uma pequena inovação sua. O choque inicial deu lugar a uma fúria gelada. Era isto. Era este o nível de baixeza a que ele chegava. Não era apenas bullying, era roubo, era uma tentativa deliberada de a destruir profissionalmente. Amara sentou-se à sua secretária, as mãos a tremer. Olhou em volta para o espaço de coworking, para as caras concentradas nos seus ecrãs, para a fachada de normalidade. Ninguém via, ninguém sabia. Ou talvez soubessem e não se importassem. Lembrou-se das palavras do Engur Antunes. Cabeça baixa, trabalha arduamente. Mas como trabalhar quando o seu trabalho era ativamente sabotado? Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. A imagem do sorriso trocista de Gonçalo, a condescendência dos mentores, o silêncio dos colegas, tudo se misturava numa espiral de raiva e desespero. Por um momento pensou em desistir. Talvez eles tivessem razão. Talvez ela não pertencesse ali. Talvez o Raízes Conectadas fosse apenas um sonho ingênuo. Então algo mudou dentro dela. Uma voz pequena, mas persistente, começou a falar. Era a voz da sua avó, uma mulher cabo-verdiana forte que enfrentara dificuldades inimagináveis com uma dignidade inabalável. Era a voz dos artesãos cujas histórias ela queria contar através da sua plataforma. Era a sua própria voz, a voz de Amara Oliveira, que se recusava a ser silenciada, a ser apagada. Não, ela não ia desistir. Mas também não ia continuar a jogar pelas regras deles, regras que pareciam ter sido feitas para a esmagar. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas seria nos seus termos. No dia seguinte, Amara chegou ao Inova Hub com uma nova determinação nos olhos. A sua postura estava mais ereta, o seu olhar mais direto. Começou a refazer o algoritmo do zero, trabalhando com uma concentração febril. Mas desta vez fez algo diferente. Começou a documentar tudo. Guardava cópias de e-mails, gravava discretamente conversas quando sentia que Gonçalo ia lançar mais um dos seus comentários inocentes. Anotava cada incidente com data, hora e possíveis testemunhas. Sentia-se como uma espiã na sua própria vida, mas era necessário. Sofia notou a mudança. Estás diferente, Amara, comentou ela durante uma das suas raras pausas. Mais focada e mais zangada também. Amara sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Digamos que encontrei uma nova fonte de motivação. Contou a Sofia o que Gonçalo tinha feito com o seu algoritmo e a sua decisão de não ficar mais calada. Para sua surpresa, Sofia não recuou. Ele fez o quê? Esse tipo é inacreditável. Os seus olhos azuis brilharam com indignação. Amara, se precisares de alguém para confirmar alguma coisa, eu vi-o a mexer no teu computador naquele dia. Pensei que era impressão minha, mas... O coração de Amara deu um salto. Tu viste, Sofia? Testemunharias isso? Sofia hesitou por um momento, uma sombra de medo a passar-lhe pelo rosto. Depois respirou fundo. Sim, testemunharia. Já chega de ficarmos caladas enquanto tipos como ele fazem o que querem. A aliança com Sofia, por mais frágil que fosse, deu a Amara um novo alento. Ela não estava completamente sozinha. As semanas que antecederam a apresentação final foram de uma intensidade brutal. Amara trabalhava dia e noite, reconstruindo o seu projeto, fortalecendo as suas defesas e preparando-se para o confronto que sabia ser inevitável. A cada novo comentário sarcástico de Gonçalo, a cada olhar condescendente, ela respondia com uma calma fria que parecia desestabilizá-lo. Ele não estava habituado a que as suas vítimas revidassem. O dia da apresentação final chegou como uma promessa e uma ameaça. O auditório principal do Inova Hub estava cheio. Investidores, mentores, a direção do programa, todos os participantes, os olhares fixos no palco. Gonçalo foi um dos primeiros a apresentar. O seu projeto, uma plataforma de otimização de logística para e-commerce, era tecnicamente competente, mas Amara notou, com um aperto no coração, que ele tinha incorporado descaradamente uma ou duas ideias que ela tinha partilhado em sessões de brainstorming, apresentando-as como suas. A sua arrogância era ilimitada. Recebeu um aplauso entusiasta. Então chegou a vez de Amara.
Sentiu o pulsar do sangue nas orelhas enquanto caminhava para o palco. As luzes eram fortes, mas ela encontrou o olhar de Sofia na plateia, que lhe deu um pequeno aceno de encorajamento. Respirou fundo. Bom dia a todos. O meu nome é Amara Oliveira e sou a fundadora do Raízes Conectadas. A sua voz, inicialmente um pouco trêmula, ganhou firmeza à medida que mergulhava na apresentação do seu projeto. Falou com paixão sobre os artesãos, sobre a beleza dos seus produtos, sobre o poder da tecnologia para criar pontes e oportunidades. Mostrou os mock-ups da plataforma, explicou a complexidade do seu novo algoritmo de recomendação, demonstrou o potencial de mercado. Havia uma convicção na sua voz, uma autenticidade que era impossível ignorar. Quando terminou, houve um momento de silêncio, seguido por um aplauso genuíno, mais caloroso do que ela esperava. Sentiu um alívio imenso. Durante o período de perguntas e respostas, um dos investidores fez uma pergunta técnica sobre a segurança da plataforma. Amara respondeu com confiança. Então a voz de Gonçalo cortou o ar. Uma pergunta, Amara, se me permite, disse ele, levantando-se na plateia, o seu sorriso predatório firmemente no lugar. Essa sua funcionalidade de descoberta cultural personalizada é fascinante, quase familiar. Poderia explicar-nos um pouco mais a originalidade dessa componente? Porque, honestamente, parece-me algo que já vi, ou até discuti em algum lado. A insinuação era clara. Ela tinha roubado a Daily. Era o momento. Amara sentiu uma calma fria tomar conta de si. Olhou diretamente para Gonçalo. Obrigada pela sua pergunta, Gonçalo, e pela oportunidade de clarificar alguns pontos. Fez uma pausa, o silêncio no auditório a tornar-se pesado. A originalidade do Raízes Conectadas e de cada uma das suas funcionalidades reside no trabalho árduo, na pesquisa e na criatividade da sua fundadora. Continuou, a voz firme. No entanto, já que tocou no ponto da familiaridade e das discussões, talvez seja pertinente abordar um padrão de comportamento que observei durante este programa. Um padrão que, infelizmente, vai muito além da competição saudável e entra no domínio do assédio, da sabotagem e, sim, da apropriação indevida de propriedade intelectual. Um murmúrio percorreu o auditório. Os diretores do Inova Hub na primeira fila trocaram olhares alarmados. Gonçalo empalideceu ligeiramente, o seu sorriso a vacilar. Amara continuou impassível. Durante os últimos meses, fui alvo de comentários depreciativos constantes, muitos deles com conotações raciais. Olhou diretamente para Gonçalo. O meu trabalho foi sabotado repetidamente. Ficheiros desapareceram. Equipamento falhou misteriosamente. E mais grave, ideias e componentes do meu projeto foram plagiadas. Tirou um pequeno gravador do bolso. Tenho documentação, datas, horas, e-mails e até gravações de alguns dos comentários mais pitorescos que me foram dirigidos. Indicou Sofia na plateia. E tenho testemunhas que podem corroborar algumas destas ocorrências. Isto é um ultraje, gaguejou Gonçalo, tentando interromper. Ela está a inventar. Está ressentida porque o meu projeto é superior. Silêncio, por favor, Sr. Vasconcelos, disse um dos diretores do Inova Hub, a voz tensa. Deixa a Sr. Oliveira terminar. Amara acenou com a cabeça. Não estou aqui para um confronto pessoal estéril. Estou aqui para defender o meu trabalho e a minha integridade. E para dizer que este tipo de comportamento não pode ser tolerado em nenhum ambiente que se preze de ser inovador, inclusivo e meritocrático. Colocou o gravador sobre o púlpito. O Raízes Conectadas é um projeto em que acredito profundamente e, independentemente do resultado deste programa, continuarei a desenvolvê-lo, porque o respeito, tal como a oportunidade, por vezes não nos é dado. Tem de ser exigido. Desligou o microfone e desceu do palco, a cabeça erguida, ignorando o caos que se instalara no auditório. Sentia-se exausta, mas também estranhamente leve. Tinha dito a sua verdade. O resto já não dependia dela. Nos dias que se seguiram, o Inova Hub LX foi um turbilhão. Houve reuniões à porta fechada, telefonemas apressados e uma investigação interna conduzida de forma relutante. Gonçalo, com a ajuda das influentes conexões familiares, tentou desesperadamente abafar o escândalo, pintando Amara como uma oportunista instável. Alguns acreditaram nele, ou fingiram acreditar. Mas as provas que Amara apresentara, juntamente com o testemunho firme de Sofia, eram difíceis de ignorar completamente. No final, não houve uma vitória estrondosa e cinematográfica para Amara. O prémio principal do Inova Hub LX foi atribuído a um projeto tecnologicamente sólido, mas considerado menos controverso, de uma equipa que personificava o status quo.
Gonçalo não foi expulso. O seu projeto foi suspenso para uma reavaliação mais aprofundada. Uma forma burocrática de dizer que por agora ele estava na prateleira, mas que provavelmente voltaria a emergir, talvez noutro contexto, ileso. A sua reputação, no círculo restrito do Innova Hub, no entanto, ficara irremediavelmente manchada para aqueles que prezavam a integridade. Mas para Amara, a verdadeira vitória foi outra. Durante a semana de encerramento do programa, enquanto muitos evitavam o seu olhar, 2 investidores mais pequenos, um deles uma mulher à frente de um fundo de investimento social, procuraram-na. Tinham ficado impressionados não só com o potencial do Raízes Conectadas, mas com a sua coragem e resiliência. Ofereceram-lhe financiamento semente, o suficiente para dar o próximo passo. No seu último dia no Innova Hub, Amara arrumou as suas coisas. Ao sair do edifício, o sol de Lisboa, agora mais forte de final de primavera, aqueceu-lhe o rosto. Olhou para as águas do Tejo, que brilhavam à distância. Não sentia euforia, mas sim uma calma profunda, uma sensação de dever cumprido. Não tinha mudado o mundo numa tarde, mas tinha defendido o seu espaço, a sua voz. Tinha plantado uma semente. Sofia encontrou a saída. Então, o que se segue? Perguntou, um sorriso genuíno nos lábios. A experiência tinha-na transformado também. Estava mais assertiva, mais disposta a desafiar as injustiças que via. Amara sorriu de volta. Agora começa a construir. A sério. Olhou para o horizonte. A luta continua, não é? Mas agora sei que tenho força para ela. Caminharam juntas pela calçada, afastando-se do monólito de vidro e aço. O Raízes Conectadas ia nascer, não no ambiente asséptico e por vezes tóxico de um programa de aceleração, mas no terreno fértil da sua própria determinação e da solidariedade daqueles que acreditavam nela. O respeito, percebeu Amara em definitivo, não era um presente. Era uma conquista diária, uma exigência constante, e ela estava pronta para continuar a exigi-lo, um dia de cada vez. A pequena cicatriz acima da sua sobrancelha parecia brilhar discretamente sob o sol português, não como uma marca de uma queda, mas como um símbolo da sua capacidade de se levantar sempre.